Na última noite, às 2h17 da manhã, algo muito estranho aconteceu. Mais de 10 crianças, praticamente uma sala inteira, simplesmente desapareceram, deixando um mistério para uma professora e, na verdade, para a cidade inteira, já que ninguém consegue entender como apenas um aluno apareceu na manhã seguinte. Essa é a proposta do filme Weapons, um filme que acabou de sair, que tá no cinema, na verdade, e aqui no Brasil, se eu não me engano, ele se chama A Hora do Mal, mas eu confesso que eu não gostei muito desse título. Eu prefiro o título original, que é Weapons, ou em português, numa tradução bem literal, seria tipo Armas. E esse filme misterioso e com uma proposta única é o filme que eu vou abordar hoje na sessão de domingo. Nessa semana, eu decidi dar uma chance para vários filmes que saíram atualmente. Não necessariamente apenas filmes de terror, mas tem filme de suspense, mistério, alguns que também caíam um pouco em comédia. E aí eu fiz uma votação com os membros do canal e esse foi o filme que ganhou, disparado. Eu confesso que eu fiquei feliz com isso, porque eu também estava muito curiosa com esse filme. A proposta dele é realmente muito única, acho que não tem nada parecido que saiu esse ano. Então, eu fiquei muito intrigada com isso. Eu assisti o trailer e eu achei desconcertante, sabe? O jeito que as crianças saem correndo e desaparecem é realmente algo que faz você ficar curioso, querendo saber mais daquilo, querendo entender o motivo daquilo, desvendar de fato o mistério. E também, uma coisa que eu preciso destacar para vocês é que esse filme, ele é do mesmo diretor de um que saiu há pouco tempo e que também teve bastante destaque. Não me lembro agora se foi em 2022 ou 2021, não me lembro exatamente, mas é o filme Barbarian, que tem uma temática muito única também e muito atual, que é essa questão de Airbnb, sabe? Que são esses lugares que você aluga e tal. Então, é uma proposta de terror envolvendo isso, um filme que também me chamou super atenção na época que foi anunciado. Então, já conhecendo esse trabalho que eu gostei bastante, eu tinha que assistir esse novo filme do diretor, que inclusive eu me esqueci o nome, mas eu tô olhando aqui na minha tela, que se chama Zack Krieger, acho que é assim que se pronuncia. No momento ele só fez 2 filmes de terror, eu acho. Os outros 2 filmes dele eu nem me lembro o nome, não é nada muito destacado, mas ele vem se aventurando aí com filmes que têm propostas muito chamativas e atuais. E uma coisa que, assim, ficou característico dele é que os filmes começam lentos, mas de metade pro final eles viram uma maluquice total. Então, se você é fã desse tipo de filme, talvez você goste tanto desse que eu tô comentando hoje, quanto do outro filme dele, que é o Noites Brutais, eu acho, aqui no Brasil, tá? São filmes que, assim, estão acessíveis, né? O Noites Brutais tá em streaming, é um filme fácil de achar, e esse que eu tô comentando hoje tá no cinema, porém, é o tipo de filme que com certeza vai ir muito rápido pra streaming. Então, acompanhem aí, porque com certeza, logo logo ele vai estar muito fácil na internet. Então, fica essa dica pra quem gostou desse, ou pra quem quer primeiro conhecer o diretor do filme, antes de assistir esse, confiram o filme Noites Brutais ou Barbarian, que é o nome original. Saindo um pouco de diretor do filme e falando agora da atriz principal, eu quero destacar um pouquinho a Julia Garner, que é uma atriz que vem se destacando em horror. Só esse ano eu já assisti 2 projetos dela envolvendo horror e eu senti que ela combina muito com esse tipo de filme. Essa atriz tem uma cara de sofrimento, sabe? Parece que ela tá sempre desconfortável e cansada e, sabe, ela combina muito para esse tipo de personagem. E nesse filme ela interpreta uma professora e ela combina perfeitamente com o papel, perfeitamente. E se vocês acharam ela interessante, eu recomendo que vocês assistam o filme Wolfman, que eu acho que aqui no Brasil é Lobisomens, o nome, ou Lobisomem, não me lembro exatamente agora. Um filme que passou um pouco despercebido, mas que eu gostei bastante. Não cheguei a abordar aqui no canal, que eu me lembre, mas é um filme bem interessante. E sabem como é? Filme de lobisomem é algo meio nichado, né?
Não é sempre que você vê e nem todos são bons, mas esse eu achei muito interessante, porque ele pega alguns elementos clássicos, mas também tem algumas coisas bem únicas e diferentes, então eu recomendo esse filme pra vocês também. Mas é o tipo de filme que eu acho que nem todo mundo vai gostar. Quem gostar vai gostar muito, mas nem todo mundo vai gostar. Parecido com o filme de hoje também. Eu percebi que as avaliações dele são bem divididas, sabe? Tem gente que amou e tem gente que, detestou totalmente. E eu vou explicar mais pra frente o porquê que eu acho que isso aconteceu. E eu acho que de quesito elenco, esse é o destaque mesmo. Tem alguns atores que são famosos e tal, mas pra mim, a Julia Garner é o destaque. E agora, eu quero abordar um pouquinho mais sobre o enredo do filme. O plot, digamos assim. Então, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, esse é um filme que tem um mistério muito intrigante, algo que você realmente fica querendo resolver. Essas crianças desapareceram, mas ninguém sabe nada além disso. Não tem pistas, além das filmagens dessas crianças correndo de uma forma bem esquisita. Tendo isso em mente, essa é uma história que não é tão linear. Ela é dividida por capítulos e cada capítulo é protagonizado por um personagem diferente. São personagens que realmente são muito diferentes um do outro e a perspectiva de cada um faz com que a história pareça de um jeito, às vezes mude completamente. Alguns capítulos são mais lentos, clichês, outros são bem frenéticos. O primeiro capítulo é protagonizado pela professora. O segundo é protagonizado por um dos pais das crianças, se eu me lembro bem. Tem um capítulo do policial. Tem um capítulo que é protagonizado por um drogadinho que viu uma coisa aqui, ali e tal. E tem um capítulo que é protagonizado pela única criança que não desapareceu. Agora eu vou ser absurdamente honesta com vocês. Eu não gostei muito do primeiro capítulo, que é o da professora. E eu sinto que muitos de vocês, quando começarem a assistir o filme, talvez não vão gostar também e vão pensar, caramba, esse filme é uma porcaria. Vou explicar o porquê disso. Esse primeiro capítulo ele é muito clichê em vários aspectos. Tipo, o início é fantástico, o mistério e tal, só que depois vira uma coisa muito genérica e tipo, susto atrás de susto. São sustos muito, mas muito previsíveis. Coisa que parece ter saído de Invocação do Mal. Só que na época de Invocação do Mal, esses sustos, eles ainda eram novidade. Agora não são mais. Então, susto de personagem olhando pro teto e tendo alguém no teto, susto dentro de carro, sabe? São coisas que já estão muito batidas. E quando eu tava vendo essa parte do filme, eu fiquei... Sabe, eu realmente tava achando uma porcaria o filme. E eu pensei, poxa, sério mesmo que esse é o filme que tá sendo tão comentado? Mas eu prometo pra vocês que o filme melhora muito. E que bom que melhora. O segundo capítulo... Bom, que eu me lembre, é o protagonizado por um dos pais das crianças, e esse é um capítulo que eu também não entendi muito, não gostei tanto. Eu achei que o filme ele fica mais interessante a partir do terceiro ou quarto, quando a gente vê perspectivas realmente diferentes. Acabei de lembrar de uma coisa, também tem um capítulo que é protagonizado pelo diretor da escola. Eu não tinha me lembrado disso, mas o dele é bem tenso, eu acho que é o penúltimo capítulo. É bem legal também, e é um capítulo mais revelador, digamos assim. E esses capítulos, como eu disse, não são tão lineares. Então tem cenas que a gente vê no capítulo de 1 que a gente não entende, mas aí depois a gente muda de perspectiva e agora faz sentido. Então é um filme que você precisa prestar atenção em algumas coisas, sabe? Vocês se lembram que eu disse pra vocês que esse é um filme que tem opiniões muito divididas? Então... Pra mim, o que faz isso é justamente o ritmo do filme. Como eu disse, o começo ele é muito chatinho, clichê, aquela coisa muito filme de 2010, sabe? Só que depois ele muda, fica uma coisa mais frenética, mais interessante, vira mais um suspense mesmo, e eu gostei muito disso. Só que é aquilo, o começo pode fazer você detestar o filme, pode fazer você parar de prestar atenção. Então tenha isso em mente antes de assistir. Pode até ser que você goste mais do que eu gostei, sabe? Tem gente que gosta desse estilo de filme assim, com mais susto e tal. Eu acho isso um pouco cansativo,
Principalmente num filme que tem um mistério que já é muito interessante, então você não precisa de susto o tempo todo, e principalmente sustos clichês. Pode botar um susto, mas bota um susto legal, diferente, sabe? Não coisa que a gente já tá acostumado. Quando a gente vê uma cena de personagem se olhando em espelho, personagem deitado, a gente já fica esperando por um susto. Eu acho que se você quer botar cena de susto, faça algo realmente assim inesperado, sabe? Tem um filme que eu me esqueci o nome agora, mas é um filme bem popular, que tem uma clássica cena que os personagens estão conversando e do nada aparece um bicho atrás do cara. Vocês devem saber de que filme eu tô falando, mas eu não me lembro exatamente o nome agora. Não sei se é Entidade, não me lembro agora o nome. Mas é dessa leva de filmes da década passada. E esse é um susto que eu acho genial, porque é uma cena que não tem nada de terror e tipo, BAM! Um susto que ninguém tá esperando. Isso eu acho muito bom. Agora, susto já muito programado, muito... Eu acho que não dá pra fazer em 2025 mais não. Não funciona, tá? Talvez em 2030, porque aí a gente já vai estar mais velho e já vai ter esquecido esses mais clichês. Mas agora não. Fica feio, fica datado. Então, esse começo com certeza fez com que muitas pessoas não gostassem do filme. Agora, do meio pro final, o filme fica realmente maneiro, tá? Pelo menos eu achei. E vou destacar uma coisa pra vocês. O final vale a pena. Sério, eu gostei muito do final. Não sei se vocês compartilham da mesma opinião, né? Quem já assistiu. Mas eu garanto que, pelo menos pra mim, valeu a pena. O filme me ganhou ali. Lembrando que de 5 estrelas, eu dei 3,5 pra esse filme. Esse filme poderia ser um filme 4 estrelas, porém esse começo aí não gostei muito, tá? Eu até quero saber a opinião de vocês em relação a isso, de quem já assistiu, o que vocês acharam. Eu penso que, tipo, ver no cinema, ver com um grupo de amigos, faz com que o filme fique até mais divertido, sabe? Essa questão de susto, porque fica meio cômico. Mas quando você vê mais sozinho, ou se você ver em casa... É uma coisa que você fica meio... Sabe, dá até um pouco de vergonha alheia. Bom, essa foi a opinião que eu tive em relação a isso. Mas eu, gostei do filme. É um filme que eu vou me lembrar muito? Não. Mas é interessante, ele tem uma proposta realmente única. Mas é mais proposta do que filme em si, o que é meio triste, né? Mas fazer o quê? Acontece. Tem um filme que... me lembrou um pouco esse, que é o filme Longlegs, que eu não me lembro agora se eu gravei aqui pro canal, acho que não, mas eu com certeza destaquei ele em algum momento, em alguma lista. Vocês devem conhecer esse filme, não me lembro o nome dele aqui no Brasil, acho que todo mundo só chama de Longlegs mesmo. É um filme que tem o Nicolas Cage e ele tá muito bizarro, muito bizarro mesmo. É o grande destaque do filme, e na época eu lembro que eles nem tinham revelado o rosto dele e tal, só quando realmente lançou o filme, então é bem interessante. E se você gostou desse, ou se você gostou de Longlegs, acho que dá pra fazer até uma sessão dupla, sabe? Eles se combinam. Então, é isso, é uma recomendação a mais. Eu recomendei vários filmes, né, hoje. É porque esse filme realmente ele acaba se combinando com alguns filmes. E também é interessante conhecer alguns trabalhos em torno desse, sabe? Principalmente do mesmo diretor e também com a mesma atriz. Porque, sei lá, tudo se combina. Então é isso, aproveitem essas recomendações. E é isso, gente. Eu acho que não tenho muito o que dizer sobre esse filme, porque se eu falar demais eu vou acabar revelando. O que eu posso garantir a vocês é que é realmente um mistério intrigante, uma proposta única, que poderia ser mais bem desenvolvida, mas ainda assim consegue prender a sua atenção em alguns pontos. É um filme que tem algumas cenas interessantes, algumas até bem grotescas, tá? Não é nada tão grotesco assim, mas tem algumas um pouco mais e tal. E a maquiagem também é interessante, tá? Quesito trilha sonora não me destacou muito, tá? Não, pelo menos pra mim, não chama muita atenção. E é um filme que acaba sendo meio esquecível, por isso que é até difícil fazer review dele, porque eu já me esqueci. Enfim, gente, vocês já assistiram Weapons? O que vocês acharam? Acharam bom? Acharam ruim? Acharam que é um dos melhores filmes de terror de 2025? Eu acho que ainda tem mais filme pra gente ver, né? Não acho que seja o melhor, não.
não mesmo. Mas talvez seja o seu favorito. Eu vi que teve muita gente que gostou. E eu tenho certeza que vocês gostaram do final, assim como eu. E é isso. Deixem a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam desse filme. Se vocês vão assistir, se não vão. Aproveitem que ele tá no cinema. E vocês podem pegar aquela sessão baratinha aí do meio da semana e assistir aí numa tarde boba e esquecível. E enfim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Muito obrigada aos membros do canal que participaram da votação. Vocês são demais. E lembrando que toda segunda-feira tem votação para me ajudar a decidir o filme que eu vou abordar na próxima sessão de domingo. Antes de encerrar, eu só queria lembrar uma coisa para quem tá vendo esse vídeo no dia 22. Se você não estiver vendo no dia 22, essa dica não vai mais funcionar. Mas, se você estiver vendo no dia 22, vá correndo na Amazon, correndo, voando, porque tá tendo um evento Encha Seu Kindle. E tem um monte de e-book que tá de graça ou em promoção. Eu já aproveitei, peguei vários aqui. Tem muita coisa por centavos. Então, por favor, aproveitem, porque tem muita coisa legal, tá? De preferência, vão na página de escritores que vocês gostam. Lembrando que isso é uma promoção nacional, tá? Então, eu acho que não tem nada estrangeiro, que eu saiba. Mas é isso, aproveitem, tá? Eu até destaquei um pouco no meu Instagram sobre isso. E devo colocar na aba de comunidade também aqui do canal. Porque tem alguns livros que eu já abordei aqui no canal que estão de graça. Então, aproveitem. Muito obrigada novamente e vejo vocês na próxima sessão de domingo.